Boa noite, amados. Deus abençoe. Bom que eu não preciso me apresentar mais, né? Karina já fez isso por mim, então vamos lá. Tem sido dias lindos aqui, de uma dependência tão grande do Espírito Santo, de realmente ver o Espírito Santo fluindo, sabe? Nos louvores, no pessoal que tem servido ali atrás. Eu falo que realmente é muito bom ver o corpo de Cristo funcionando nesse lugar. E hoje eu creio que Deus vai te ensinar que você faz parte de um corpo. Amém? Bem, vamos lá para Hebreus 10. Que o Senhor continue nos movendo mesmo pela graça dEle, porque sem Ele a gente não pode fazer muita coisa. Como se diz Ele, a gente não pode fazer nada. Mas a gente é tão teimoso que a gente ainda tenta, né, gente? Fala sério. A gente ainda faz, né? Oh, Senhor, obrigado pela Tua graça. Hebreus 10, versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Bem, nós já estamos indo aí para quase 2 anos de pandemia, e quando você passa pela palavra de Deus, você vê que Deus é especialista em colocar o povo em um determinado tipo de cativeiro. Você vê desde lá do início, Deus colocando o povo dele dentro de uma arca. Depois você vê Deus aprisionando o povo dele ali no Egito. Depois você vê Deus levando o povo dele ali cativo para a Babilônia. E eu não tenho dúvida que Ele está assentado no seu trono e Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive da pandemia a qual nós vivemos. E uma das coisas que a gente percebe muito forte ali no cativeiro da Babilônia é que aquele povo de Deus, ele estava muito disperso, um povo muito idólatra, um povo que literalmente se estribava no seu próprio entendimento e nunca estava satisfeito com aquilo que Deus dava. E a consequência, logo depois disso, vem o cativeiro. Mas ali no cativeiro, o povo de Deus aprendeu grandes coisas. E uma das coisas que o povo judeu aprendeu dentro do cativeiro foi sobre abandonar a idolatria. Os judeus, eles foram curados da idolatria ali dentro do cativeiro na Babilônia. Muitos acham que cativeiro é uma prisão. Não, eles não foram aprisionados dentro da Babilônia. Eles foram colocados dentro da Babilônia. Eles podiam viver sem ser dentro, não é cadeias. Mas para o judeu, tirar eles da pátria deles e colocar eles em outro lugar, é como se eles perdessem tudo. Então, quando a gente fala cativeiro, a gente muitas vezes remete para uma prisão. Não era prisão. Mas, na verdade, eles estavam presos porque eles não tinham pátria, como se eles não tivessem uma identidade própria.
Tanto é que não era uma prisão que muitos ali passaram a servir reis, passaram a servir em lugares de poder, de autoridade. E quando Deus quis que eles saíssem dali, muitos não saíram, porque se acostumaram justamente com os manjar que a Babilônia oferecia. E eu quero falar para vocês que isso tem acontecido conosco. O Senhor trouxe a pandemia, trouxe esse tempo. E na pandemia, nós temos sido curados de muitas coisas. Eu posso falar para vocês que eu conheço umas séries antes da pandemia e umas séries depois da pandemia. Muitas coisas, sabe, foram e têm sido tratadas no meu coração. Mudança de valores, revelação de princípios, de motivação do coração. Eu louvo a Deus. Mas, ao mesmo tempo, dentro desse cativeiro, dentro das nossas casas, principalmente pelo meio virtual, a gente percebe muitas pessoas se perdendo. E elas não estão se perdendo no nada, elas estão se perdendo no tudo. Porque elas estão assim, estribando tanto no próprio conhecimento dela, que elas estão deixando de congregar, porque ali no YouTube, ali na internet, ela escuta a pregação que ela quer, ela escolhe o título da pregação que ela quer, e ela ainda fala que ela não precisa de frequentar uma igreja. E essa pessoa, ela está se enchendo de conhecimento, mas o conhecimento ele não edifica, ele incha. E o conhecimento sem a prática da palavra, sem a prática ali com os irmãos, admoestando, abraçando, ajudando, servindo, ministrando, dançando, o conhecimento sem a prática, ele é fatal. Porque ali você começa a achar que você é muita coisa. E achar também que você está sozinho e que você não precisa de ninguém. Mas infelizmente isso é uma mentira que Satanás coloca na nossa cabeça. Porque nós fomos chamados para ser corpo. Nós fomos chamados para ser corpo. Quando eu saio assim para ministrar, eu quero falar para vocês, eu faço parte de um corpo que está se ajuntando para realizar uma conferência de mulheres aqui na Sinai. Eu faço parte de um corpo. A Gabi, que estava dançando aqui, com aquele sorriso maravilhoso no rosto, junto com a Bia, ela faz parte de um corpo também. E muitas vezes Deus não vai tocar a sua vida através de uma palavra liberada ou através de um louvor, mas Ele vai liberar graça sobre a sua vida através de um sorriso de uma menina dessa. Porque nós somos corpo. Nós somos corpo. E o Senhor está nos chamando já para sair de dentro desse cativeiro pela graça dEle, tem sido bom. Mas eu quero falar para vocês, muitos não têm conseguido. Estarmos aqui hoje é uma bênção, é uma dádiva. Mas eu quero te levar a ir além. Eu quero te mostrar a importância da gente estar aqui e te levar a ir além, para que a gente não se conforme com as pessoas que estão presas e não conseguem sair do lugar, porque se acostumaram com os manjares que o próprio Satanás está oferecendo. Movidos pela graça. Por que eu e você temos que nos mover? Justamente por isso, porque somos igreja. Somos corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, nós somos transportados do império das trevas para o reino dele. Nós passamos de criatura a ser filho de Deus. Tem uma grande mentira que eles contam por aí, que todo mundo é filho de Deus. Não, isso não é bíblico, isso é mentira. Somos criaturas de Deus e só nos tornamos filhos quando nós aceitamos o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Entregamos a vida a qual nós vivemos até um tempo e falamos, agora chega, agora eu vou andar totalmente embaixo da graça do Senhor. Existe uma palavra liberada, a mesma palavra que fala que Deus, Ele criou o universo com a palavra. Deus criou as estrelas, cada uma pelo... Gente, cada estrela do céu, Ele chama pelo nome.
Tudo ele fez com a palavra, e foi através dessa mesma palavra que ele liberou sobre nós. Ele nos amou de uma tal maneira que ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Jesus é o cabeça de quê? Da igreja. Você pode ficar com o livro aberto aí em Efésios agora. Nós vamos caminhar por Efésios. Aqui em Efésios 2, versículo 19, fala que assim, nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas nós somos concidadãos dos santos, e nós somos família de Deus. Família de Deus. Amados, Colossenses e Efésios, eles têm uma distinção, uma característica específica. Enquanto o livro de Colossenses nos ensina sobre Cristo, quem é Cristo, o cabeça, o livro de Efésios nos ensina sobre a igreja, as nossas funções, o que nós podemos, o que nós não podemos, o que temos que fazer. O livro de Efésios fala sobre nós que somos igreja, igreja do Deus vivo, família de Deus. Existem duas coisas que no meu coração precisa estar despertado para que a gente possa entender o que é ser igreja. Primeiro é obediência à palavra de Deus. E a segunda coisa é unidade. Unidade. Há alguns anos atrás eu caminhava e eu orava. E ali quando eu orava, o Espírito Santo me disse assim: vocês estão como bebês, a minha igreja está agindo como bebês anencéfalos. E a palavra veio muito forte ao meu coração, mas eu não sabia o que era. Aí, ali naquele momento, eu liguei para uma amiga minha que é médica, eu falei: amiga, o que é esse negócio de anencéfalo? Aí ela me disse: amiga, isso é criança que nasce sem cérebro. Isso é uma criança que nasce, porque ela não tem cérebro, ela apenas vegeta, ela não vive a vida que seria para ela viver. E a igreja sem o cabeça, que é Jesus, é assim. Ela não vive do jeito que ele nos chamou para viver. Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Abundância. A vida abundante é onde o corpo precisa estar ligado na cabeça, que é Jesus Cristo. Eu não nasci no Evangelho. Eu conheci Jesus depois dos meus 19 anos. E eu sempre fui uma menina, pelo quadro de vida que eu passei, eu sempre busquei muito a Deus. Porque eu não conseguia enxergar nada que pudesse satisfazer o medo e a insegurança que tinha dentro do meu coração. Então, eu sempre busquei muito a Deus. E eu achei que eu fui criada numa família de tradição católica, mas só tinha tradição, porque eu nunca tive referência de mulher, de oração, de nada disso. Pelo contrário, eu carreguei durante muito tempo um trauma muito assim difícil, porque eu me lembro que na minha cidade, do interior, tinha um famoso EAC, era Encontro de Adolescentes com Cristo. E como eu tinha uma ferida muito grande dentro de mim, porque eu passei por um abuso dos 5 aos 8 anos, eu queria um socorro, eu queria uma segurança, sabe, que eu não ia achar dentro da minha família, apesar da minha família ser uma família linda, preciosa, que me amava, mas o amor de homens não é suficiente para te proteger dos dardos inflamáveis do maligno. E quando eu fiz 12 anos, gente, eu achava que a minha esperança estava naquele EAC. Eu falava: nossa, eles vão me chamar, eu vou fazer esse encontro de adolescentes com Cristo e minha vida vai mudar. Era só de 12 a 14 anos. Era 3 vezes por ano. Gente, eu nunca fui convidada para fazer o EAC. Vocês não têm noção tanto que isso fazia eu derramar lágrimas, não. Parecia que eles sabiam toda a minha história. Parecia que eu estava sendo, porque Satanás é assim, né? Eu guardei o abuso dentro do meu coração dos 5 aos 40 anos, sem exatamente ninguém saber. Mas cada vez que tinha aquele EAC, minhas primas iam, gente, todo mundo foi para o EAC.
mas eu não fui. Eu nunca fui escolhida. Nunca fui escolhida. E era tão chique, porque quando chegava do EAC, a gente tinha que fazer cartinha. As mães enfeitavam as casas, tudo assim, com um monte de coisa, com cartolina, e todo mundo me pedia as cartinhas, mas não me convidava para o EAC. Mas glória a Deus, porque eu não tive aquele encontro com Cristo, mas eu tive um encontro real com Cristo anos e anos depois. Porque a gente não precisa de nenhum encontro para encontrar com Ele. A gente precisa só de um coração quebrantado e contrito. Nenhum homem ou mulher pode impedir a gente de ter um encontro real com Cristo. Nada e nem ninguém. E diante disso, me convidaram para ir numa igreja evangélica. Eu falei, agora minha vida vai resolver. Gente, eu fui. Ali eu aceitei Jesus. E as coisas pioraram. Porque não é a religião que muda a nossa vida. Quem muda a nossa vida é Jesus Cristo. Se você tem apenas uma religião, não faça isso. O que muda e transforma vidas chama-se Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Sério, você congrega? Sim, nós lideramos uma congregação onde, como vocês aqui, nós temos a autoridade máxima, a palavra de Deus. Porque essa é a autoridade máxima na nossa vida. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. E diante disso, eu fiquei mais 7 anos dentro de uma igreja evangélica sem conhecer Jesus, gente. Sem conhecê-lo. Por quê? Porque as pessoas estavam mais preocupadas em me ensinar a ser como elas mesmas do que me ensinar a ser como Jesus. Mas na verdade hoje eu entendo que é porque elas não conheciam Jesus. E quando você não conhece Ele, você não ensina ninguém a ser igual a Ele. Você ensina alguém a ser igual a você. A religião te leva a ensinar as pessoas a ser igual a você. Mas Jesus te leva a ensinar as pessoas a ser como Ele é. Porque quando você tem um encontro real com Ele, sabe o que acontece? Você não é suficiente. Mas, aí você entende o que é ser movido pela? Não tem a ver com você. Tem a ver com Ele. Tem a ver totalmente com Ele. Aí o seu parâmetro para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu chefe, para todas as pessoas, passa a não ser mais você. Passa a ser Jesus. E isso, eu posso te falar algo, isso é desafiador. Isso é desafiador. Porque você não cai mais no perigo da soberba de achar que você é o cara, que você é a poderosa. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a gente entender quem a gente carrega. O que nós temos de valoroso é quem nós carregamos, porque Ele nos fez filhos do Deus vivo. E depois disso eu conheci Jesus, eu tive um encontro muito forte com Ele, a minha vida começou a mudar. Mas foi há 7 anos atrás que virou uma chave dentro de mim. E você vira para mim e fala assim, Séries, como é que foi isso? Eu vou te contar como que foi isso. Eu passei o ano de 2015 fazendo um propósito, onde eu ficava todos os dias, foram 365 dias aos pés do Senhor, na palavra. Porque eu tinha que alimentar umas mulheres que eu cuidava. Então, eu lia a palavra e buscava conhecer os versículos que eu lia para eu falar para essas outras mulheres. Deu até um livro depois, não vou falar para vocês porque ele já acabou. Para a honra e glória do Senhor, ele sempre acaba. Porque nós estamos, mulheres, nós estamos voltando a ler a palavra de Deus. E eu creio que vocês, homens, também vão voltar para ela. É porque eu não conheço muito o universo masculino, pastor. Por isso que eu falo assim. E quando foi final de novembro, sabe, depois desses quase 365 dias ali, aos pés do Senhor, totalmente aos pés do Senhor, no final de novembro, o Senhor me disse assim, filha, agora é hora de você parar de me colocar nos teus planos. Bem assim, gente, agora é hora de você parar de me colocar nos seus planos e se humilhar diante de mim para que eu te coloque nos meus. Tudo bem? Mas até então eu não tinha entendido muita coisa porque eu sou meio devagar. Para morrer de repente eu levo 1 mês. Eu sou daquelas que tem que falar as coisas mais de uma vez comigo, entendeu? E quando foi em dezembro desse mesmo ano, eu estava orando. Começou aquela época do mensalão.
aquele tanto de corrupção no Brasil, estourando aquele tanto de bomba, aquela coisa horrorosa, final de 2015, dezembro de 2015. E ali o Senhor me disse assim, eu orando pela nossa nação, Ele me disse: filha, eu vou limpar não apenas a sua nação, eu vou limpar a minha igreja. Ele não disse isso na hora, mas era como assim: eu vou separar o trigo do joio. Eu vou separar o joio do trigo. E quando foi em janeiro de 2016, eu tive um sonho. E ali naquele sonho, eu gosto muito de ensinar. Eu ensino a palavra de Deus, isso arde no meu coração. E eu não ensino porque eu fui ensinada, não. Eu ensino porque eu nunca fui ensinada. E eu sei o estrago que a falta de ensino fez na minha vida. E no início de 2016, eu tive um sonho onde Jesus me pegava pela mão e Ele andava comigo. E Ele virou para mim e falou assim: filha, sabe o filho pródigo? Falei: sim. Pois é, ele pegou os bens do pai dele e ele não levou em consideração os anos de suor que o pai dele derramou para ganhar aquilo ali. Ele simplesmente pegou e foi gastar do jeito que ele queria. Aí ele me disse assim: sabe vocês, igreja, vocês viraram filhos pródigos espirituais. Amados, eu nunca tinha escutado isso na minha vida. E ele foi bem incisivo. Vocês viraram filhos pródigos espirituais. Vocês estão vivendo uma vida ignorando o que eu fiz por vocês na cruz. Ignorando a minha dor, ignorando o meu sofrimento, ignorando a minha angústia, ignorando a minha separação do próprio Deus. E estão pegando o que eu conquistei para vocês para se estribarem nos seus próprios prazeres. E ali naquele momento eu acordei. E eu posso falar para vocês, de janeiro de 2016 até dezembro de 2016, eu não ministrei isso para ninguém, porque isso era em primeiro lugar para mim. Eu falei: Deus, eu não aceito ser isso. Eu não quero ser essa filha pródiga espiritual. E naquela época eu não sabia o que era isso, mas hoje o Senhor abriu meus olhos e muitas vezes, eu tenho que vigiar para não ser esse tipo de filha. E eu vejo em nós muitos filhos pródigos espirituais. E qual que é a solução? A igreja, gente, precisa voltar a se mover pela palavra. A igreja precisa voltar a se mover pelo cabeça. E o cabeça é quem? Cristo. A Bíblia fala que Cristo em nós, a esperança é só se Ele estiver em nós. As mulheres que eu lidero, elas têm uma frasezinha que elas guardam no coração delas. Eu faço a seguinte pergunta: onde vocês estão na palavra? E muitas que chegaram não entendiam. E muitas das quais chegavam eram líderes de outras denominações. E eu fazia a mesma pergunta: como assim? Como é que você está na palavra? Ei, você tem que estar em algum lugar na palavra, meu irmão, minha irmã. Se você não está em nenhum lugar na palavra, você me perdoa, você não está nele. Não tem. Nós precisamos andar nele. Andar nele é um dia você está em Gênesis, é outro você está em Êxodo, outro você está em Mateus. Mas você precisa ter uma consciência. Agora, o que está acontecendo com a igreja? A igreja lê Bíblia para se conhecer. A igreja lê Bíblia para fazer o que é certo. Não, queridos, eu e você temos que ler Bíblia para conhecer Jesus. O resto Ele faz em nós. Não tem isso de ler Bíblia para... A Bíblia, ela é o espelho, sim, mas quando os meus olhos e os seus olhos estão desembaçados. E eles só desembaçam quando nós lemos ela para conhecer Jesus. Sabe, infelizmente, agora não, depois da pandemia parou, mas eu atendia muitas lideranças. E eu aprendi muito com isso. Não ache que eu me achava boa porque elas estavam chegando até mim. Não, eu via que eu também precisava daquilo que elas precisavam aprender. Porque aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não... Gente, não é nem quem está em pé, né? É aquele que pensa que está em pé. O nosso maior tesouro, gente, ele precisa voltar a ser o Senhor. O nosso maior tesouro precisa voltar a ser o reino de Deus e a sua palavra, a sua justiça. Porque as demais coisas nos serão acrescentadas.
Amados, ontem Deus ministrou tanto ao meu coração. Ele usou a vida do pastor Heber antes de ontem na casa dele para me contar o que o pai dele dizia. E ontem Deus ministrou tanto. Amadas, existe uma vida onde você tem as coisas antes do reino e depois do reino. E eu quero te falar o que você tem antes do reino. Antes do reino está em primeiro lugar na sua vida. Aquilo ali vai levar perdição para a sua vida, perdição para a sua família. Mas aquilo que você conquista depois do reino, onde Jesus já é o centro no seu coração, na sua vida, aquilo ali prospera, multiplica e traz paz. Caso contrário, não. Porque na verdade o reino de Deus, ele é o terreno do nosso coração. Ele é a base na qual precisa ser alimentada. Aí a gente fala, nossa, mas tem tanta gente fazendo milagre, né, sério? Tem tanta gente fazendo isso. Tem gente demais. Se tiver uma coisa que o evangelho não precisa no Brasil é ser pregado. Vocês me perdoem. O evangelho no Brasil precisa ser vivido. Talvez se ele fosse menos pregado e mais vivido, as coisas não estariam como estão. E eu falo isso para vocês com muito temor no meu coração. Quando Jesus está para terminar ali o Sermão da Montanha, em Mateus 7, versículo 21, ele falando do final dos tempos, aí ele vira e fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amadas, não é quem apenas chama ele de Senhor que vai entrar, não, é aquele que faz a vontade dele. Porque muitos naquele dia vão falar, Senhor, Senhor, mas eu profetizei no teu nome, eu expeli demônios no teu nome, eu fiz milagres no teu nome, como assim, Senhor? Aí Jesus fala que vai olhar explicitamente e falar assim, eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês por quê. Porque o evangelho não é aqui onde a gente faz a nossa própria vontade. O evangelho, ele não é baseado nas nossas próprias ideias, e muito menos no nosso entendimento. O evangelho é uma vida onde a vida do próprio Deus vive dentro de nós. E tudo precisa ser buscado, direcionado, para que o poder do Espírito Santo nos mova. Paulo nos ensinava, nos ensina aqui em Coríntios, 1 Coríntios 6, versículo de 9 a 12, ele fala, todas as coisas me são, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. As mulheres não fiquem bravas comigo. Eu não gosto de ministrar para homem, pastor. Não gosto, não ministro. Estou abrindo uma exceção para vocês aqui. É porque eu amo muito minhas mulheres. Para vocês pensar uma coisa. Não é para vocês, homens, usar isso que as mulheres dão dentro de casa, tá? Então vale. Mas o que nós temos dentro de nós? Que do fruto do Espírito é domínio? Domínio? É só domínio? Hã? É domínio? O que significa isso? Próprio. A única pessoa que você tem que dominar é você. Gente, o que tem de mulher querendo dominar o marido é uma coisa horrorosa. Você não vai ler Bíblia, você não vai orar, você não vai na igreja, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você não vai fazer aquilo outro. Ela assume o lugar do Espírito Santo. E eu quero te falar, enquanto o seu domínio não for próprio, querida, Deus não vai liberar o domínio próprio do seu marido. E eu falo isso para você com muito temor, porque a sábia edifica e a tola destrói. O domínio é próprio. Sabe? O domínio é próprio. Não cabe ao marido dominar a esposa, cabe ao marido cuidar da esposa, amar a esposa como Jesus ama a igreja. Não é domínio. O domínio é próprio. O que o marido tem que fazer é dominar ele mesmo, para que ele possa cuidar da mulher como Jesus cuida da igreja. Mas muitas vezes a gente só entende o movido. O domínio, é só o domínio que está ali, É só o domínio. Mas nós não podemos nos deixar ser dominados pela nossa vontade, porque quando nós fazemos a nossa vontade, a gente usa apenas o domínio, mas quando nós estamos prontos e aptos para fazer a vontade de Deus, nós entendemos que o domínio é próprio, que começa comigo e com você. O que é ser movido pela graça? Ser movido pela graça é uma vida onde você está disposto a fazer a vontade de Deus e não a sua.
Não a sua vontade, Séries, mas o que é fazer a vontade de Deus? Eu não sei a vontade de Deus específica para a minha vida. Olha, 1 Tessalonicenses 5 fala que a vontade de Deus é que eu e você sejamos gratos. Então, enquanto você não sabe a vontade específica, você tem que ser um homem ou uma mulher grato. E essa gratidão vem de quê? Mesmo nos dias difíceis? Sim, porque do fruto do Espírito é a alegria. Você pode fluir a alegria, manifestando a gratidão daquilo que Jesus Cristo fez por você. Ele morreu por nós. Ele deixou o céu para nos buscar. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para um reino de amor. A morte não pode mais nos deter, nós vamos viver eternamente. Agora, isso tudo se move em torno de quê? De uma vida de obediência aos mandamentos dele, não uma vida onde a gente usa ele. Não, amados, eu estou dividindo para vocês algo que Deus me disse em 2015. Séries, para de me colocar nos teus planos, filha, acorda. Para de me usar e se humilha diante de mim para que eu te coloque nos meus. Gente, os planos meus, os seus aqui não vão falhar? Não. Qual é os planos que não falham? Os planos de Deus. E como a Rê falou aqui quando ela estava ministrando, as dificuldades vêm, né, gente? Fala sério. Meu Deus. Parece que está cada dia mais apertado, né? Eu falo que a gente tem vivido dias como se a gente estivesse assim no esmeril. Tem gente que foge do esmeril, mas deixa eu te falar, não foge, filho, porque uma hora ou outra você vai voltar. É impressionante, uma hora ou outra a gente volta. Por isso que o Senhor vira e fala assim, entrega o seu caminho descansa entrega aos seus amados, ele fala que aos seus amados ele dá enquanto? Sabe por quê? É porque se a gente não dormir, a gente atrapalha. É isso. É preferível dormir, gente. Gente, quando o dia está muito difícil, eu fico doido para chegar à noite para eu dormir. Eu gosto de dormir, parece que no outro dia a misericórdia se renova, faz tudo novo. Enquanto eu estou dormindo, eu não atrapalho. Enquanto eu estou dormindo, Ele está trabalhando. Agora, enquanto eu estou falando, Ele não está trabalhando. Enquanto eu estou irada, Ele não está trabalhando. Enquanto eu estou ali tentando fazer as coisas do meu jeito, Ele não está trabalhando. Amados, e as aflições elas virão, porque muitos são as aflições do justo, mas Ele é fiel. E uma das coisas que nós precisamos aprender é que a graça também serve para nos mover nos dias maus. A graça não é só para perdoar os seus pecados. Não é só isso. Mas a graça, ela precisa ser clamada para que no dia que está difícil, no dia que a dor vier, no dia que a circunstância difícil vier, no dia que a mulher estiver enjoada, que o marido estiver insuportável, Deus, a tua graça me basta. Às vezes você tem que trancar no quarto também. Porque fala sério, gente, como a gente faz coisa errada quando a gente está na carne, não é verdade? Eu falo que é o famoso chutar o balde. Não chuta não, gente, porque depois que chuta o balde, a água derrama, ela mancha, você não vai conseguir pegar aquela água. Por isso que é preferível a gente correr, sabe, para o colo do Pai, entender que nós somos filhos, que nós somos igreja do Deus vivo, e nos esforçar para praticar a palavra de Deus. O nosso alvo não é viver para fazer o que nós queremos. O nosso alvo é viver para fazer o que Ele quer. Sabe por quê? Porque a gente tem que... Gente, o desejo do coração de Deus é que a gente seja pessoas maduras. E vocês sabiam que tem 3 tipos de crescimento? 3 tipos de crescimento. Tem o crescimento físico, tem o crescimento intelectual e tem o crescimento espiritual. O crescimento físico, ele vem com o tempo. Ninguém vai acelerar esse sofrimento. Ninguém. Hoje mesmo eu estava vendo uma foto da minha neta com 2 meses, agora ela está com 9 meses. Ou seja, o crescimento físico, ele vem ano após ano. Já o crescimento intelectual, ele vem como? Com conhecimento. Porque quanto mais você alimenta o seu intelecto, a sua alma, mais você sabe.
O crescimento intelectual não tem nada a ver com o tempo. Tem a ver com aquilo que você alimenta, tem a ver com aquilo que você busca, com aquilo que você não busca. Agora, o crescimento espiritual, eu sinto em lhe informar para vocês que ele vem com uma coisa que a gente não gosta, que se chama sofrimento. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele suportou a morte, e morte de cruz. Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Sérios, mas por que o único caminho de eu crescer espiritualmente é sofrendo? Porque você vai ter que negar a sua carne. Você vai ter que negar a sua carne para pôr ordem divina na sua vida. Você vai ter que negar a sua carne para que as coisas realmente dê certo. Gente, é nos pequenos detalhes. Eu fui convidada recentemente para sentar numa mesa de líderes. E não era uma mesa de líderes fraquinha, não. E eu só falava assim, meu Deus do céu. Eu não tenho nada para falar para aquelas mulheres. Nada. Eu não tenho nada. E foi algo muito de surpresa numa cidade que eu estava. Eu falei, Deus, eu brinquei assim com ele, pastor, você está de palhaçada comigo. E eu fui sem nada. Porque tem uma palavra que fala para a gente ir sem nada, né? Eu peguei aquela palavra ali em Marcos e fui sem nada. Fui sem o cajado, fui sem o bordão, fui sem nada. Em cima dessa palavra eu fui, Senhor. E quando eu cheguei ali, sentei, elas começaram a tomar café. O Espírito Santo começou a falar assim comigo, filha, a maioria dos líderes não aprendem através do conhecimento de outra pessoa, porque eles já ensoberbeceram demais. Mas ele aprende com a prática de ver o que a sua vida revela naquilo que você faz. E ali o Espírito Santo me conduziu para falar sobre unidade, da gente estar andando junto, da gente estar... Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O crescimento espiritual, ele é estagnado muitas vezes, porque a gente às vezes sofre tanto, que a gente assume o lugar que a gente já sabe demais, e a gente não quer aprender mais. Mas a salvação nossa, ela precisa ser desenvolvida com temor e tremor, e vai chegar num nível da sua vida que você vai ter que se calar, para ensinar apenas com o seu viver. E eu vou falar para vocês, isso é difícil. É difícil porque muitas vezes a gente, Deus é tão bonitinho que rapidinho ele deixa a gente mandar um pouquinho. Eu falo que ele vai dando a corda assim, né? Ele vai dando a corda. Aí a hora que ele percebe, ele puxa a corda de novo. E glória a Deus por isso, porque tem gente que a corda arrebenta. Sabe o que eu aprendi? A gente fala muito que a gente é cartas vivas, certo? A Bíblia fala que nós somos cartas vivas, amém? Mas eu aprendi que nem o conteúdo vem de nós e nem o destinatário. Nós somos apenas cartas vivas na mão de Deus. O conteúdo é Ele que coloca e o destinatário também é Ele que manda. Porque, gente, se não for para o destinatário certo, fala a verdade. Quem quebranta o coração, eu tenho poder de quebrantar o coração de vocês? Não, isso é papel do Espírito Santo. Ali em Atos 16, Paulo estava indo para Macedônia, continuar fazendo aquela coisa linda, que era pregar o Evangelho, e o Espírito Santo vem, não faça isso ali, não prega o Evangelho ali, porque eu tenho outras pessoas. Não, mas ele estava vindo fazer aquilo que era errado, não, ele estava vindo pregar o Evangelho. Por isso que depois ele escreve, tudo é lícito, mas nem tudo te edifica. Porque o que te edifica é você estar no centro da vontade de Deus. Aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, fala que aquilo que Jesus Cristo fez por nós, Ele nos concedeu uns para ser apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Para quê, igreja? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não é para a nossa própria glória, não é para a gente crescer. O que Ele nos deu, os dons que Ele nos deu, foi para que nós pudéssemos trabalhar em unidade, juntos a gente fosse o quê? Aperfeiçoados, como igreja. Ele nos chamou para ser usados, sim, mas a perfeição ainda
é necessária. Nós precisamos nos entregar todos os dias. Nós precisamos crescer todos os dias. Até quando? Até que você tenha fé suficiente, que fala aqui no próximo versículo. Até que todos cheguemos à unidade na fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sério, o que é uma pessoa madura? Para mim, é uma pessoa que, como fala aqui no 17 e no 18, ela não vive mais como os gentios, elas não vivem mais na vaidade dos seus próprios pensamentos, ela não tem mais o teu entendimento obscurecido, ela não está mais separada da vida que Deus concede a ela, por causa o quê? Da ignorância que muitas vezes vive naquele coração duro, de não deixar o Senhor fazer, de não deixar o Senhor mandar. Em vez de confiar no Senhor de todo o coração, confia no próprio entendimento. E gente, tem um lugar onde tudo começa. A boca fala do que o coração está. Eu, nesses quase 20 anos, eu atendo mulher desde o ano de 2006. E uma das coisas que eu aprendi é discernir o que está no coração das pessoas. E às vezes é tão ruim, gente. Às vezes dói. Por quê, sério? Gente, isso não tem mistério, não. Se você quer discernir uma pessoa, a boca fala do que o coração está. Vê o que ela fala, nos primeiros 10 minutos que você tiver com ela. Tem gente que fala só de carro, tem gente que fala de riqueza, tem gente que fala de emprego, tem gente que fala de casamento. Tem gente que fala disso, daquilo. Agora, quando Jesus Cristo transborda do nosso coração, não tem como a gente não falar dele. Não tem como. Não tem como. E eu tenho batido muito nessa tecla, sabe, gente, de religião. É diferente de intimidade pelo seguinte: esse aperfeiçoamento que eu e você precisamos buscar como igreja, ele não se encontra na religião. Ele só é encontrado em Cristo. Quando a gente entra para a nossa intimidade só com Ele, fecha a porta com mais ninguém. E essa intimidade é necessária, porque o que Ele revela para mim não é suficiente muitas vezes aquilo que precisa ser revelado para você. E hoje em dia, como eu falei para vocês no início, muitas pessoas estão levando outras pessoas para a intimidade dela. A intimidade dela com Cristo está no YouTube, a intimidade dela com Cristo está no leitor de um livro. Não, a intimidade sua. Deixa eu te falar uma coisa, intimidade é só você e isso aqui, tá? O que passa disso aqui vem do maligno. Estou brincando, pastor. Mas vocês me entendem? Amados, eu tenho intimidade com meu marido. Eu não levo ninguém para a nossa intimidade. A intimidade é minha e dele. Quando você começar a ir para a sua intimidade, vai só você e isso aqui. Para de tentar ter intimidade através do YouTube, através da vida de outras pessoas. Sério, isso é errado? Não, isso não é errado. Eu sou escritora, eu tenho 8 obras. Mas existe uma intimidade que é só sua e dele. Você precisa disso como filho, como filha, você precisa disso como igreja. Isso é voltar para a palavra, é depender até que ela volte a ser revelada no teu coração, porque ela é a única que pode transformar a sua vida. Quanto tempo você talvez não passe sozinho, só você e ele? Não, mas eu estou vendo pregação tal. Não, aí é 3. Você e ele. Eu, Jesus, Jesus e eu. O Senhor tem saudades dos filhos dele, você sabia? Hoje me deu uma saudade da minha neta. Meu filho me ligou. Agora, mãe, que saudade, como é que está aí? Agora você imagina, se você está entrando para a intimidade com Deus, sempre levando outra pessoa junto. Isso nunca será intimidade. Você nunca vai passar do grau da religião. E o livro de Tiago, no capítulo 1, para a gente terminar, no versículo 27. Tiago nos ensina sobre a verdadeira religião. Tiago fala que a religião pura
e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a verdadeira religião. Sabe por que aqui fala viúvas e órfãos? Porque naquela época era esse tipo de pessoa que tinha necessidades. Qual é a verdadeira religião? É você se preocupar com pessoas que estão morrendo do seu lado, que precisam do que você tem dentro. Gente, hoje ninguém tem tempo para ninguém. É muito mais fácil hoje dar uma cesta básica do que você passar uma tarde no café com uma pessoa. O tempo hoje está valiosíssimo. Mas a verdadeira religião, ela é isso. E é eu e você nos mantermos incontaminados do mundo. Como é que a gente faz isso? Quando a gente vive uma vida dentro da palavra de Deus. E a verdadeira religião, ela está voltada para quê? Para os 2 grandes mandamentos. Quando Jesus disse, quando os fariseus chegaram ali para ele: Pai, quais são os grandes mandamentos? Ele vira e fala assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Fica de pé. Eu quero terminar lendo Efésios com vocês. Efésios 4, versículo 25. Eu quero te mostrar o que Paulo fala para os Efésios com relação de sermos igreja. Se você puder ler junto comigo em voz audível, porque Provérbios diz que quando nós falamos alto, nós alimentamos o nosso coração. A palavra que sai dos seus lábios, a primeira pessoa que alimenta é você mesma. Olha que interessante. Provérbios diz isso. Quando você abre os lábios, a primeira pessoa a ser alimentada é você. Então vamos lá. Provérbios 4, versículo 25, nós vamos ler até o 32. Pode ser na versão que você tiver, mas eu preciso que os seus ouvidos ouçam o que você vai falar. Provérbios 4, versículo 25. Espera aí, vamos começar junto. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Pai, obrigada por estes dias, obrigado pela tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, nos deixa ser movidos pela graça, por um favor imerecido, que não se trata do que nós já vivemos ou do que fazemos, mas trata de quem nós carregamos e daquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a deixar a mentira e andar na verdade, Pai. Não somente com o Senhor, mas com o Senhor e com o nosso próximo. Traz, Senhor, o entendimento sobre nós que somos membros de um mesmo corpo, que somos igreja do Deus vivo aqui nessa terra. Pai, tira toda a ira de dentro do nosso coração e nos ensina, Pai, a termos domínio próprio, Pai. Não deixa, Deus, nenhuma raiz de amargura vir ao nosso coração, porque o nosso coração pertence ao Senhor. Nos ensina, Pai, a fechar todas as brechas que nós damos para que Satanás venha roubar, matar e destruir aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nos ajuda, Deus.
Se a gente está roubando, Deus, às vezes coisas material, ou às vezes a alegria de alguém, Pai, nos ajude que isso não aconteça mais na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a nos esforçar. Nos ajuda, Deus, a entender, a fazer as coisas com suor, Deus, com o nosso suor, com as nossas próprias mãos, sabendo que o Senhor vai nos abençoar, sabendo que o Senhor sabe daquilo que a gente precisa, Pai. Senhor, como o Senhor fez com Isaías, quando ele reconheceu ali, Pai, que ele era um homem de lábios impuros, e vivia no meio, Deus, de um povo de lábios impuros. Toca o nosso lábio, Senhor. Traz uma brasa viva do altar do Senhor, para que não saia da nossa boca, Pai, nenhuma palavra suja, mas unicamente palavra que servir para edificar, Pai, conforme a necessidade nossa e também daquelas pessoas que a ouvem. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós não queremos entristecer o Teu Espírito Santo, Pai, mas nós queremos ser movidos, queremos ser guiados por Ele, porque nós fomos selados, Pai, selados, ó Deus. Nós queremos ter visão de reino, nós queremos viver com o Senhor. Pai, livra do nosso meio, Pai, da Tua igreja, Deus, toda amargura, toda indignação, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, toda maldade, Pai. E derrama o Teu Espírito, Pai, em nós, para que a gente possa ser mesmo, Pai, pessoas bondosas, compassivas uns para com os outros, vivendo uma vida, Deus, onde nós amamos as pessoas como o Senhor nos amou, e perdoando as pessoas como o Senhor nos amou, porque nós sabemos que o Senhor é nosso Pai, e o Senhor se alegra de nos vermos juntos, e nós queremos viver aquilo que está no Teu coração. Que a Tua graça e que a Tua bênção e que o Teu amor esteja sobre nós, Pai, para que nós possamos abrir mão da nossa vontade e fazer a Tua vontade. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus.